Oi pessoal, tudo bem? Eu vim gravar um vídeo sobre um assunto que eu queria há muito tempo falar, que é sobre a minha escolha de ter feito um parto normal e depois de ter feito uma cesárea. E o que eu penso é que a pergunta devia ser invertida. Por que será que eu escolhi fazer uma cesárea na minha primeira gestação? E a resposta é informação. É o nível de informação que eu tinha à época, quando eu tinha 26 anos, 25, quando eu engravidei da Flor, e o acesso à informação que eu tive agora na gestação da Manu. Quando eu engravidei da Flor, eu tinha certeza que eu queria fazer uma cesárea por vários motivos. Um deles era por ignorância minha, por pensar que algumas coisas eram obrigatórias num parto normal, por pensar que eu não escaparia de várias intervenções que eu achava que eram obrigatórias, necessárias num parto natural, normal, enfim. Como a episiotomia, por exemplo, que é o corte na região do períneo. Então eu achava que isso era obrigatório. Como a gente corta a barriga para fazer cesárea, é óbvio que a gente vai cortar a vagina para fazer um parto normal. Era isso que eu pensava. Além disso, eu tinha trabalhado uma vez com uma médica e ela sempre me dizia: eu sou médica e nunca na minha vida eu vou me submeter a um parto normal, porque é muito agressivo, a medicina evoluiu tanto a ponto de tornar esse momento mais confortável para a mulher fazendo uma cesariana, agendando uma cesariana, que eu acho desnecessário passar por um procedimento tão sofrido quanto um parto normal. E hoje, com as informações que eu tenho, eu fico imaginando quantas coisas essa médica viu durante a residência ou durante a faculdade dela, quantas intervenções desnecessárias ela viu para ela chegar a essa conclusão. É só isso que eu consigo imaginar. Então, juntando isso, essa informação que eu tinha gravado na minha cabeça de uma médica dizer que parto normal é algo agressivo para a mulher, que a gente não precisa passar por isso para ver o nosso filho nascer, juntando a ignorância sobre várias intervenções que acontecem, que a gente sabe que acontece desnecessariamente, e juntando também, talvez, um pouco de falta de confiança em mim mesma, não sei se por ser jovem, por não ter me aprofundado sobre isso, por ter sido uma gestação que não foi planejada, talvez essa falta de confiança em tudo que eu poderia fazer e deixar, e também confiar no meu médico, óbvio. À época eu tinha um médico que eu amo até hoje, enfim, que eu confiava muito nele, então eu dizia, não, deixa ele que faça isso, né? Eu não preciso me preocupar com isso, eu vou me preocupar depois com a amamentação, com o cuidado do bebê, deixa que do parto cuida ele. O que é que muitas pessoas pensam, né? Muitas mulheres pensam. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei pro meu médico e falei que eu queria fazer uma cesárea. E o único pedido que eu fiz pra ele foi que a minha filha escolhesse a hora de nascer, que ela estivesse pronta pra nascer. Eu não queria agendar uma cesárea assim antecipadamente, sem dar nenhum indício. Então eu queria, sei lá, que eu rompesse bolsa, que eu entrasse em trabalho, que tivesse qualquer indício de que a minha filha ia nascer, mas não queria fazer parto. Então foi isso que a gente fez, tanto que eu descobri que a minha filha ia nascer 10 para o meio-dia, ela nasceu 4h11 da tarde, a Flor, no dia 5 de março de 2015. E eu tive uma cesárea super respeitosa, humanizada, a equipe foi incrível, respeitou todos os meus desejos. Eu tive escolha de anestesia, porque a gente podia ter uma anestesia que me anestesiasse por completo e uma anestesia que era um pouco menos invasiva, sei lá, e que me deixaria sentir o trabalho de parto sem sentir dor, óbvio. Eu optei por essa. O pediatra foi respeitoso com a minha filha. Foi maravilhoso. Por isso que eu seria a última pessoa que ia escolher tentar uma alternativa de parto diferente por ter tido uma experiência ruim na cesárea, por ter tido uma recuperação péssima. Não, muito pelo contrário. A minha cesárea foi maravilhosa. Como eu falei, eu tive a opção de escolher o tipo de anestesia, porque foi uma anestesia que me permitiu, logo em seguida que a Flor nasceu, pegar ela no colo, sentar e ir com ela pro quarto, amamentar ela. E o pediatra, que à época eles ainda davam banho nos bebês. Hoje em dia não se faz mais isso. Logo que nasce, eles não dão mais banho nos bebês. Pelo menos não é indicação. Só que na época ainda se fazia, então o pediatra foi super gentil, deu um banho super carinhoso na Flor, tratou ela com todo o carinho do mundo. Enfim, a equipe que trabalhou com a gente naquele dia, que procederam tudo ali no parto, do acolhimento da Flor, anestesista, os 2 obstetras, foram maravilhosos. Foi uma experiência incrível a minha cesárea.
A minha recuperação também foi maravilhosa. A minha cicatriz é imperceptível. Eu fui pra casa, morava num apartamento no quarto andar, num apartamento de 5 andares que não tinha elevador. Então eu subi até o quarto andar, óbvio que cuidando, eu sentava, em cada andar que eu subia eu sentava, mas só mesmo por resguardo mesmo, por cuidado, porque eu tava muito bem, muito tranquila. Claro que até a anestesia passar, as dores, elas, né, é uma cirurgia super invasiva, uma cirurgia de grande porte, mas foi uma experiência fantástica. Então, a minha escolha por fazer um parto normal, ela veio de algumas coisas, nessa vez, foi por conta, especialmente das informações que eu tive acesso hoje em dia. Da cadeia de pessoas que eu fui encontrando e que me levaram a fazer essa escolha muito mais consciente. Porque na época eu não pesquisei sobre nada. Eu fui simplesmente, empiricamente, achando que o melhor era fazer uma cesárea. E hoje não, dessa vez foi diferente. De tudo que eu li, de tudo que eu conversei com outras pessoas, experiências que eu vi de pessoas próximas a mim, das coisas que eu assisti, do que eu conversei com outras pessoas, me levou a perceber que nesse momento o melhor para mim era pelo menos tentar um parto normal, um parto natural. E quando eu decidi isso, eu comecei a me informar muito, eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre isso, conversar com os profissionais que estavam me assistindo e que provavelmente fariam parte de todo esse processo. E foi uma escolha muito consciente. É isso que é mais importante, independente da via de parto que a mulher e que a família escolhem, o importante é que a gente esteja muito bem informada e que essa seja uma escolha consciente, que seja a nossa escolha. E não que a gente seja induzido ou seja levado a fazer algo por talvez algumas ignorâncias, falta de informação suficiente. Ou, o que é pior ainda, por comodidade dos profissionais que vão te acompanhar, que vão te assistir. Então, o principal de tudo isso, quando você decide ter um filho, quando você vai estar pensando na via de parto que você vai escolher, é você estar bem informada, saber da sua realidade, o que você pode ou não ter acesso, o que você está disposto a passar, qual a realidade do local que você mora também é muito importante. Então, ler, se informar, conversar com profissionais, trocar experiências com outras famílias, com outras mães, e estar bem munido de informações, estar consciente das consequências de cada uma das suas escolhas e fazer a escolha que melhor lhe agradar, que melhor estiver dentro dos padrões, dentro das expectativas da sua família. Quando eu comecei a pensar em fazer parto normal, eu comecei a me informar e eu descobri um canal no YouTube que chama Despertar do Parto. É uma psicóloga que também é doula e ela fala sobre tudo, sobre quais as reais indicações de cesárea, o que uma mulher deve saber, como se preparar para ter um parto normal. E ela indica alguns livros para que a gente leia e se informe bastante sobre isso. E desses livros que ela indicou, eu comprei alguns e eu vou mostrar para vocês porque foram muito importantes para mim, me deram muito norte. A partir desses livros, foi que eu tive real convicção de que eu queria fazer parto normal. E além disso, ele me deu um norte para pesquisar outras coisas. Algumas coisas que eu tive dúvida neles, eu fui buscar fora, fui me informar com outros profissionais, fui buscar profissionais que eu achei que seriam importantes nessa caminhada para mim. E o primeiro que eu li, que eu acho que é o que todo mundo deve ler, porque é um livro bem fininho, bem pequenininho, que já vai te dar uma boa noção do que você quer, que é esse parto normal ou cesárea. Então, ele traz bastante informações relativas aos dois procedimentos, o parto normal ou o parto cirúrgico. O outro que fala sobre parto ativo, que ele fala especificamente sobre o parto normal, né, o parto natural, e sobre a necessidade, a importância, enfim, de deixar a mulher ser a protagonista do parto, por isso que ele fala parto ativo. Então, ele fala sobre exercícios, sobre algumas preparações que você precisa ter, indica profissionais, enfim, é um livro incrível, maravilhoso, mas ele é um pouquinho maiorzinho. E o terceiro que eu li outros também, mas os que eu mais indico são esses, para você realmente tomar a decisão e fazer a sua escolha. Eu acho que esses 3 são bem importantes, já vai dar uma boa noção. E esse aqui são relatos de parto. Então, são relatos de parto em casa,
partos hospitalares, até tem relatos de partos que terminaram em cesárea, mas que tiveram respeitadas a vontade da família, da mulher, da parturiente, no caso, mas que por real necessidade acabou em uma cirurgia que é super importante, que salva tantas vidas, né? Então, claro, a cesárea ela é muito legal, ela salva muitas mães, muitos bebês, desde que bem indicada. A gente só não pode deixar uma mulher que tem tanto desejo ou que poderia fazer um parto normal sem nenhum problema, com tanta naturalidade, sem nenhuma intercorrência, deixar ela sem poder escolher o caminho que ela quer seguir. Então, eu indico muito esses 3 livros aqui para terem uma noção. Para ter uma noção, sabe, do que realmente acontece num processo fisiológico de parto e que tá tudo bem se precisar fazer uma cirurgia, que ela é super bem indicada, super bem-vinda quando bem indicada. É uma cirurgia, como eu disse, repito, que salva muitas vidas e que é revolucionária. Então, é importante a gente ter um acompanhamento que a gente confie nos profissionais que estão ao nosso lado, para que, se for necessário, a gente saber que tá tudo bem e que os nossos filhos vão vir ao mundo da melhor maneira possível. Mas esses livros aqui, acredito que dá um bom norte, dá uma boa ideia do que a gente vai passar e das situações que a gente pode enfrentar pela frente. Então, eu vou deixar o nomezinho deles aqui embaixo do vídeo para que todo mundo possa, pelo menos, pesquisar sobre eles. E por fim, gente, dizer que essa minha escolha, essa minha opção de fazer um parto natural, ela só foi bem sucedida porque eu estive muito bem acompanhada e muito bem assistida do começo ao fim. Ter alguém do seu lado, que pode ser o seu marido, sua esposa, sua amiga, sua mãe, é muito importante. E é muito importante que essa pessoa saiba da sua real convicção, que ela saiba do seu desejo mais profundo de passar por isso. Porque essa pessoa que vai te acompanhar vai te dar todo o suporte se em algum momento você estiver um pouco em dúvida. E a equipe profissional também que vai te acompanhar é muito importante. Se você tem a opção de ter uma equipe humanizada, por favor, faça isso. Mas se você não tem opção, se você diz assim, só pode ter um parto humanizado quem tem dinheiro, vamos tentar pensar um pouco melhor nisso e tentar procurar todos os meios que a gente pode com o suporte que a gente tem, financeiro ou não. Porque hoje em dia, até mesmo alguns hospitais públicos em cidades maiores, eles valorizam muito, eles priorizam muito por fazer esses partos humanizados. E a gente tem a opção também, hoje em dia, de ter uma doula que pode te acompanhar no parto, além do seu outro acompanhante, e também de ter uma consultoria. Se é em um local que às vezes você não tem como ter uma doula, ou não tem uma doula na sua cidade por ser muito pequena, você pode ter uma assessoria de uma pessoa que entende disso, que entende de fisiologia do parto, de biomecânica do parto, que entende de meios para ajudar no processo de dor de formas não medicamentosas. Então, a gente pesquisando, estudando e se informando de tudo, eu sei que tudo é possível. Você pode, inclusive, mesmo que seu parto seja pelo SUS, levar uma doula. Ter uma doula para te ajudar, para te assistir nesse momento. Além do seu acompanhante habitual, né, que seria, você pode levar uma doula. E isso é muito mais acessível do que as pessoas pensam. Então, pesquise na sua cidade, converse com outras mães sobre isso. É algo que eu acho que é fundamental para toda parturiente ter uma assessoria, assim, de uma pessoa, de um profissional que entenda muito da fisiologia do parto e que esteja ali para ser teu esteio, para te dar suporte emocional e para te ajudar a passar por esse momento que é de dor intensa da melhor maneira possível, da maneira mais leve possível. Então, gente, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela minha doula, mas tenham uma doula. Abram mão de outras coisas, mas não abram mão de ter uma doula se você puder. Pesquise sobre isso e perceba que é muito mais acessível, muito mais viável do que a gente imagina. E a doula, quem escolhe é você. É você e seu companheiro, sua companheira, enfim, seu acompanhante, e não o médico. O médico pode te indicar, óbvio, inclusive bons médicos indicam doulas, porque sabem do benefício que ela vai trazer para o trabalho de parto, para o processo de parto, né? Mas quem escolhe é você. Você tem que estar intimamente entrosado com ela, você tem que ter afinidade,
tem que perceber que as necessidades são suas. E ela vai estar ali para suprir essa necessidade de ter alguém ajudando no controle da dor, ajudando na questão emocional, dando suporte não só para você, mas para o seu acompanhante no dia do parto. Então, é você que escolhe. O médico pode indicar, mas ele não pode obrigar você a escolher alguém que faça já parte da equipe dele. Então, converse com profissionais e só contrate um profissional que você se identificar, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu não tenho dúvidas de que ter uma doula comigo durante o processo da gestação e durante o trabalho de parto foi fundamental. Eu vou deixar o contato aqui da minha doula. Ela sempre fala sobre isso, sobre as fases do trabalho de parto. Ela tem um conteúdo riquíssimo, super profissional no perfil dela. E ela também pode, de repente, se você mora em outra cidade, ela tem uma rede de contatos bem legais e pode te indicar profissionais na cidade onde você mora. A Bia é incrível, incrível. Ela é uma fisioterapeuta maravilhosa e uma doula abençoada que me ajudou muito nessa caminhada. E esteve comigo num dos momentos mais lindos da minha vida. Então eu vou deixar o contato dela aqui também. E, além disso, galera, outro profissional que meu Deus, eu também não abro mão nesse processo da gestação e do pós-parto. E que no meu caso era 2 em 1, é ter um fisioterapeuta pélvico. No meu caso eu falo que era 2 em 1 porque era a Bia, a minha fisioterapeuta pélvica. Ela começou sendo minha fisiopélvica, na verdade, depois ela me tornou, logo no início já, a gente contratou ela para ser nossa doula. E ter um fisioterapeuta pélvico é muito legal pra gente ter noção, pra gente ter consciência corporal, pra gente conhecer a nossa fisiologia íntima, a nossa anatomia pélvica, pra gente saber o que vai acontecer, como respirar, como se posicionar, como treinar essa musculatura para que ela funcione da maneira mais eficiente possível no dia do nosso trabalho de parto. E para que, claro, a gente tenha preservada na medida do possível essa musculatura. Então, a gente treina tanto outros músculos e nem eu, que sou formada em educação física, não conhecia a anatomia do meu períneo, a minha musculatura pélvica e não sabia como treiná-la. Então, um profissional que conhece bem disso, que estuda isso, vai te auxiliar para que você utilize essa musculatura da maneira mais eficiente, em benefício seu e em benefício do seu bebê, por óbvio. Então, são 2 profissionais importantíssimos para o trabalho de parto. E, claro, você ter um obstetra que você confia muito, que você se identifica, que você tenha confiança e, né, óbvio que isso, o limite é o valor do boleto que você vai pagar, né? Mas se você puder ter uma equipe que seja multidisciplinar, com obstetra, que siga uma linha humanizada, com enfermeira obstetra, doula, fisiopélvica e com um profissional muito importante que às vezes a gente acaba conhecendo só no dia do parto, que é o pediatra. E que é tão importante que tenha uma consulta pré-parto para que você conheça esse profissional que vai fazer o primeiro atendimento para o seu filho e que provavelmente depois siga nos atendimentos mensais e da infância dele. E esse profissional também vai sanar várias dúvidas, várias questões que com certeza você terá se você ler sobre, se informar sobre, e que vai te dar a segurança de que o seu bebê vai estar nascendo e vai receber o atendimento que ele precisa, respeitando as questões humanizadas. Então, é bem legal você se informar e pesquisar sobre os procedimentos que acontecem durante o trabalho de parto e pós-parto. Então, galera, eu vou deixar o contato dos profissionais que me assistiram, que me acompanharam e que eu confio pra caramba. A pediatra que eu vou deixar a indicação aqui, ela não assistiu a gente no dia do parto porque ela estava numa emergência na neonatal em Floripa, porque ela é uma pediatra neonatologista e a gente teve uma assistência de outra pediatra também muito boa, maravilhosa, mas é a doutora Kelly que segue nos acompanhamentos mensais da Manu e que também já era pediatra da Flor. Então eu vou deixar o contato de todos os profissionais que eu confio.
que me acompanharam durante essa caminhada da minha gestação e dizer que eu estou aberta para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu quero muito ajudar, auxiliar outras mães para que tenham o seu desejo respeitado. Uma coisa bem importante que eu queria falar também, para finalizar, prometo, juro. Quando a gente fala do parto humanizado, todo mundo pensa em parto na banheira, né? Um parto na água, um parto domiciliar. Mas o parto humanizado, ele é aquele que é pautado no protagonismo da mulher, em ter seus desejos respeitados, na equipe multidisciplinar ou transdisciplinar envolvida nesse processo e também nas evidências científicas. Então, quando tiver presente essas 3 coisas, ele vai ser considerado um parto humanizado. Respeito é a principal coisa que, quando a gente fala em parto humanizado, é o que a gente tem que pensar. Estão sendo respeitados os meus desejos? Dentro, claro, das possibilidades, galera. A gente tem que sempre pensar que cada realidade de cada família, de cada lugar é uma só. Pensar que aqui, por exemplo, aqui em Joaçaba, a gente não tem o TEM neonatal. Então, tem algumas situações que poderiam ser feitas em outros centros que aqui talvez não seja possível. Questão de partos pélvicos. São poucos profissionais que fazem isso porque tem um pouquinho mais de risco. Várias outras questões que quando a gente vai ler, a gente vai se informar, a gente acha que é 1000 maravilhas, que é tudo muito fácil, que só tem R$5 indicações de cesáreas, mas para que lugar, para que hospital, para que realidade, para que acesso que você tem, quanto tempo demora para você se locomover até um hospital se você optar por fazer um parto domiciliar. Então, tudo isso dentro da realidade de cada um e de cada lugar. E é isso, galera. Finalizar com a participação aqui da Manuelita. Dizer que eu sou muito grata pelas filhas que eu tenho, por ter sido 2 partos fantásticos, incríveis, do jeito que eu sonhei. Agradecer ao meu marido que me acompanhou, que embarcou nas 2 viagens maravilhosas que a gente teve por inteiro, que respeitou os meus desejos e que não só isso, mas que foi junto comigo e que me deu muitas forças para seguir até o final nas 2 escolhas que eu fiz. Agradecer aos profissionais incríveis que me acompanharam. Agradecer por ter pessoas que gravam canais e documentários como o Renascimento do Parto, que eu esqueci de falar antes, mas que foi também incrível para eu ler, para eu assistir e tomar minha decisão, que é um documentário que tem no Netflix em 3 temporadas. Na verdade, são 3 vídeos só, né? E outros livros que eu li, pessoas que eu sigo no Instagram, que são profissionais que disponibilizam conteúdos riquíssimos, super profissionais, para que a gente se informe, que, claro, busque a realidade de tudo e, repito, que observe a sua realidade. Então é isso, eu vou deixar indicação de livro, indicação de profissionais, indicação de canais e de documentários que eu assisti, que eu li, que foram muito importantes para essa minha caminhada. Um beijo com muito carinho a todos vocês e qualquer coisa eu sou à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram saber, podem me perguntar, porque eu adoro falar sobre isso e vou estar à disposição sempre, assim que possível, e que essa menininha aqui permitir. Um beijo, até mais.